O jornalismo é a manifestação natural da liberdade de expressão e, consequentemente, imprescindível numa sociedade democrática. Mas o jornalismo é mais que isto. É uma peça fundamental da democracia, o que se traduz na necessidade de expor notícias que sirvam ao interesse público, mantendo os valores éticos que pautam a sua conduta. Numa sociedade em que o jornalismo é sinónimo de democracia, é necessário analisar a fronteira entre o interesse público e as informações que devem ser protegidas. Nesse sentido, iremos analisar dois dos casos que levantam uma série de questões: o caso Watergate e o caso Snowden. Because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. O discurso de demissão do 37º Presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, é uma consequência direta do escândalo político desencadeado pelo caso Watergate. Uma investigação que se prolongou por 2 anos, conduzida por 2 jovens jornalistas do Washington Post, culminou com a descoberta do envolvimento de Nixon num processo de espionagem política através de escutas telefónicas. A 9 de agosto de 1974, o povo americano via-se confrontado com a primeira demissão de um presidente dos Estados Unidos. O caso iniciava-se quando, em junho de 1972, no fundo da página do jornal Washington Post, Carl Bernstein e Bob Woodward reportavam que 5 suspeitos teriam sido presos dentro dos escritórios do Comitê Nacional Democrata no complexo de Watergate, em Washington. Dada a renitência mostrada pelas fontes em revelar qualquer informação, os 2 repórteres enfrentaram grandes dificuldades em confirmar os factos. Este silêncio só contribuiu para aguçar a curiosidade de Bernstein e Woodward, que cada vez mais encontravam indícios de que os 5 suspeitos foram contratados por figuras relevantes da cena política. Estes indícios foram confirmados quando Bernstein descobriu que um cheque de $25.000 proveniente da campanha de candidatura de Nixon fora depositado na conta de um dos suspeitos. Durante a investigação, o contributo de uma fonte confidencial, conhecida como Deep Throat, assumiu grande relevância, tal como refere Ben Bradley, na altura vice-presidente do Washington Post. He was nudging and directing and pointing the reporters in one direction, in certain direction, rather than another, and that was the great value of Deep Throat. Apenas 33 anos depois do ocorrido é que a identidade deste informador foi revelada. Mark Felt ocupava um cargo de topo no FBI, tendo por isso acesso à informação confidencial. No outono de 1972, Woodward e Bernstein revelaram a existência de um fundo monetário secreto, controlado pelo procurador-geral John Mitchell, que usava o dinheiro da campanha de Nixon para obter informações, espiar e sabotar a campanha dos democratas. Contudo, estas informações, publicadas pelo Washington Post, foram sempre desmentidas pela Casa Branca. Em novembro de 1972, Nixon foi eleito com larga maioria. A maior reviravolta na investigação viria a acontecer mais de um ano depois, durante as audiências do caso Watergate, quando Alexander Butterfield, um colaborador da Casa Branca, revelou a existência de um sistema de gravações secreto que guardava todas as chamadas e conversas na sala oval. Are you aware of any devices that were installed in the Executive Office building office of the President? Yes, sir, at that time. Were they installed at the same time? They were installed at the same time. Contudo, Nixon recusou-se a entregar as gravações, sob pretexto de proteger informação confidencial. A 9 de agosto de 1974, o povo americano via-se confrontado com a primeira demissão de um presidente dos Estados Unidos da América. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. A parte mais controversa do caso é a da verificação dos factos. Estando o Washington Post sob a vigência da lei das 2 fontes, tudo o que saísse sem esse carimbo não poderia ser publicado. Apesar de questionável, o anonimato foi crucial. Segundo o artigo D do Código Deontológico, o jornal defende que nenhum pseudónimo deve ser utilizado, mas reserva exceções quando a fonte é um oficial de uma das agências secretas, sendo que neste caso deve ser discutido pelos editores a utilização da fonte. Exigiu ainda, por parte dos repórteres, um maior rigor na credibilização dos factos noticiados. Neste caso, na utilização da fonte confidencial, não houve qualquer infração do Código.
dado o cargo ocupado pela fonte. Por último, é sabido que os dados com que estes repórteres lidavam eram complexos e controversos, pelo que exigiram grande esforço para serem comunicados à população de forma clara e perceptível. Tratando-se de uma atividade de espionagem, acresce ainda o problema de falta de imagens. Mesmo assim, a mensagem foi veiculada de forma eficaz e o caso Watergate tornou-se das histórias mais mediatizadas do jornalismo contemporâneo. The True Horror era o nickname de um rapaz de 18 anos, com um secundário incompleto, mas uma paixão incontornável pela informática. Sabemos hoje que se tratava de Edward Snowden, um jovem com um background conturbado, residente em Baltimore, na sombra da Agência Nacional Secreta, onde entrou em 2005 como especialista de segurança. No ano seguinte, começa a trabalhar numa empresa de segurança militar Booz Allen Hamilton e com isso acesso a um renovado tesouro de informação, interdita à maioria dos funcionários. Manipulava os servidores da agência e descarregou os seus mais secretos documentos. Em maio desse ano, retira-se e prepara contactos formais e secretos com um trio de jornalistas do The Guardian US, Glenn Greenwald, Laura Poitras e Evan McEskill. Encontram-se no quarto de hotel de Snowden em Hong Kong, sob a máxima prudência. Aí, a fonte é credibilizada ao contar a sua história e posição nos serviços secretos americanos. São também fornecidos uma série de documentos confidenciais e dada a confirmação de que a NSA consegue efetivamente aceder em massa a metadados de milhões de americanos, desde registros telefónicos a cabeçalhos de e-mails. A agência negociou ainda relações diretas de transmissão de informação com as empresas de Silicon Valley. Google, Microsoft, Facebook e Apple são alguns dos exemplos. Snowden queria, a todo custo, denunciar estas ações. Não queria viver num mundo onde toda a sua atividade era ocultamente supervisionada por estruturas organizadas de espiões. Em Nova York, o diretor do The Guardian concedeu à NSA um período de 4 horas para emitir um eventual desmentido. A teleconferência entre o jornal e os pesos pesados dos serviços secretos americanos não deteve o avanço da primeira notícia, publicada por volta das 19 horas do dia 5 de junho de 2013. 4 dias depois, vai para o ar a primeira entrevista a Snowden, conduzida por Greenwald, a peça mais vista da história do The Guardian. Do ponto de vista ético, o caso Snowden gera opiniões bastante distintas. De um lado, o pensamento de que a informação revelada por Greenwald é de interesse público, uma sociedade que ambiciona uma internet livre em regimes democráticos e com privacidade, e por isso estritamente necessária a sua divulgação. Por outro lado, está o perigo relacionado com a fuga de informação secreta, o que pode ter consequências a nível mundial. Parafraseando o jornalista Philip Meyer, no jornalismo, o começo da sabedoria ética é a aceitação de uma certa quantidade de ambiguidade. Assim, de certo modo, este caso pode encaixar-se nesta observação. Seguindo o código deontológico do jornal britânico The Guardian e de acordo com o tópico intitulado Privacidade, o caso Snowden segue as diretrizes impostas, uma vez que há um claro interesse público nas revelações e que os detalhes publicados não interferem na privacidade de uma pessoa em particular, tirando Snowden, que quis ser dado como foi. No que diz respeito às fontes, o código de jornal refere que a sua confidencialidade tem de ser sempre respeitada, o que neste caso não se verifica por decisão do próprio informador. Greenwald, a conta da recepção das informações e da sua confirmação, não hesitou em revelar o que lhe tinha sido dado, mesmo com a certeza de que estaria a incomodar pessoas com enorme poder, o que vai de encontro ao defendido pelo The Guardian, que refere que o público tem o direito de aceder à informação. Após a análise ética dos dois casos referidos, podemos concluir que ambos respeitam os códigos deontológicos dos respectivos jornais em que foram relatados. Há que salvaguardar que o interesse público deve ser um fator relevante para a divulgação de uma notícia. No entanto, deve persistir a consciência do profissional em relação às consequências que podem advir da publicação de um acontecimento, como é o caso das duas polémicas nas quais nos debruçamos. Contudo, a questão ética levantada neste estudo mantém-se, já que a separação entre o interesse público e o que deve ser mantido em segredo é uma fronteira quase impossível de demarcar.